Bem, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês nesses instantes. Vamos estar meditando a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que está escrito assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Que Deus possa estar, nesses instantes, falando ao nosso coração. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele afirma que o Espírito de Deus faz morada dentro de nós. E que o Espírito Santo, ele não apenas se manifesta na natureza, em outros ambientes, assim como Deus se manifestou para Moisés na sarça ardente, assim como Deus, através de Elias, se manifestou ali, quando o profeta Elias profetizou que não haveria de chover durante 3 meses. O Espírito de Deus, ele se manifesta em nós a partir de quando, no Jardim do Éden, ele criou ali o ser humano. E a Bíblia diz que ele soprou as narinas de Adão, ele soprou o fôlego de vida, ele soprou o Espírito para que hoje nós tivéssemos vida. E esse Espírito e essa vida que eu estou dizendo não é simplesmente a vida que nós levamos de chegar aí todos os dias, se levantar e respirar. Não estou falando a vida que é o Espírito dentro de você. A Bíblia deixa bastante claro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que nós somos templo do Espírito Santo, que nós cuidamos de nós mesmos, que nós cuidamos dessa presença, que nós valorizamos a presença dentro de nós, nós, de uma certa forma, estamos aceitando a vida dentro de nós. A vida que nos vai dar vida após a morte. A vida que nos trará a vida, a salvação. E nós entendemos que templo que o apóstolo Paulo está querendo dizer não é aquele templo feito por mãos humanas, porque aquilo lá é igreja, é o lugar onde você vai para, de uma certa forma, ter um lugar, reunir com os seus irmãos para adorar ao nome do Senhor. Mas nós somos o templo onde o Espírito Santo habita dentro de nós, onde o Espírito Santo, ele faz morada. A Bíblia diz e deixa bastante claro que Deus, ele no Antigo Testamento, ele se manifesta como Pai. No Novo Testamento, nos 4 evangelhos, ele se manifesta como Filho, aquele que obedece, desceu até a terra, obedeceu o Pai, desceu até a terra para morrer por mim e por você. E depois de Atos capítulo 2, ele se manifesta como Espírito Santo. É ele que conduz a igreja nos dias de hoje. É ele que conduz a igreja a chegar até a Deus. A Bíblia deixa bastante claro: ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus se não passar por Jesus, pelo Filho, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo é que traz consolo, restauração para a vida do ser humano. E é ele, de uma certa forma, também que convence o homem do pecado. Porque Pai, Filho e Espírito Santo é um só. São pessoas que se manifestam de forma diferente, mas é uma essência. Então o Espírito Santo, ele traz consolo. O Espírito Santo, ele traz restauração para o homem, para a mulher. É ele que, de uma certa forma, nos conduz até a Deus. E a Bíblia deixa bastante claro que é ele que intercede ao Pai por nós. Não existe outra pessoa na Trindade. Não existe outra pessoa na Trindade, que a Trindade verdadeira é Pai, Filho e Espírito Santo. E não existe outra pessoa relacionada a essa Trindade que intercede pelos seus filhos aqui na terra. A Bíblia deixa bastante claro: o Espírito Santo intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, se é com gemidos é porque ele sente o que você sente. Se é com gemido é porque quando você está, de uma certa forma, vivendo dentro de certas situações da sua vida, em muitas das vezes que seu coração está em
em um estado de ferimento, você está ferido, você está passando por situações difíceis. Entenda uma coisa, que Deus entende a tua dor. E Deus, ele também sente dor daquelas pessoas que de uma certa forma não valorizam a presença de Deus que está dentro de nós, que somos o templo. O Espírito Santo, ele geme quando vê as pessoas não valorizarem de uma certa forma o que ele fez por mim e por você. O Espírito Santo, ele sente dor quando muitas das vezes nós pecamos sabendo que Deus existe. Nós escolhemos o pecado na nossa vida e a Bíblia diz bastante claro que nós pecamos porque nós queremos. Então não existe justificativa para quem se peca, existe justificativa para quem é justo e sofre injustiça diante de Deus. E a Bíblia não diz que quem é humilde vai ser justificado. A Bíblia diz: aquele que se humilha, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Porque tem gente que se faz de humilde, mas não tem humildade. E a Bíblia diz: humilhai, ou seja, você se humilhar para Deus e no tempo certo Ele vos exaltará. Não adianta ser humilde se você não tem humildade. Eu costumo dizer, eu vou ser bastante sincera, a pessoa que é sincera diante dos homens, ela é sincera diante de Deus. Porque a partir do momento que nós conseguimos ser verdadeiro com o nosso irmão, porque a Bíblia diz: aquele que não ama o seu irmão não está amando ao Senhor. E eu não estou falando do meu irmão de uma certa forma, porque tem pessoas que vão ver esse vídeo e estão passando por situações da sua vida, em que pessoas que em momentos difíceis se distanciaram da sua vida. Ou muitas das vezes que falaram palavras que te feriram. Ou muitas das vezes que te traíram, que foram falsas com você. Você precisa amar. Amar é você ter um sentimento puro, você está em paz com a pessoa. Não é você de uma certa forma trazer para a sua vida quem acarretou problemas na sua vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 16: sede prudentes que nem a serpente, simples como a pomba. Não é para você pegar a astúcia da serpente, o veneno da serpente, trazer para a sua vida, não. É para você ser uma pessoa prudente. É para você ser uma pessoa esperta. Porque nem todo mundo quer seu bem. Isso é bíblico. Isso é uma coisa que até Jesus passou por isso. Judas era discípulo e vendeu a própria salvação. E quantos de nós estamos vendendo a nossa própria salvação? Nós não estamos valorizando o templo do Espírito Santo que somos nós. Nós não estamos valorizando a presença de Deus, a ausência de Deus na nossa vida. E estamos vendendo a salvação. Nós mesmos estamos destruindo o templo do Espírito Santo que somos nós. No versículo 17 que eu acabei de ler, diz: se alguém destruir o templo de Deus, se alguém, tanto para alguém que está sendo perseguido, para alguém que está perseguindo alguém, que é o templo do Espírito Santo. Se tem uma coisa que é arriscado, é você de uma certa forma fazer algo com alguém que está debaixo da presença de Deus, que tem a presença de Deus. Uma pessoa que está buscando a Deus, ela sofre perseguição, e esse tipo de pessoa que percebe, que fere a menina dos olhos de Deus, que toca na menina dos olhos de Deus de forma incorreta, vai haver um momento que essa pessoa vai colher o que ela está plantando, porque Deus não é injusto. Deus não permite que toque nos seus filhos, na menina dos olhos do Senhor, de forma errada. Independente de quem você seja, independente da sua posição social, independente de quem é você dentro da igreja, você pode ser quem você é. Deus não deixou de punir os filhos do sumo sacerdote ali, porque eles eram filhos de sumo sacerdote. E Deus também, de uma certa forma, não deixou de punir o sacerdote ali, porque ele era o sumo sacerdote. Deus é justo. Deus, ele vê todo mundo com o mesmo olhar. Deus, ele preza por todos aqueles que o valorizam, a presença de Deus. E serve também para aquelas pessoas que de uma certa forma estão se destruindo o templo que é você do Espírito Santo. Estão trazendo a própria destruição para a sua vida. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz: digo, porém,
andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo diz por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo, andai em espírito. Porque aqui no versículo 3 de 1 Coríntios, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que vós é templo do Espírito Santo? Se você não sabe, eu vou te falar, você é templo do Espírito Santo. Deus soprou fôlego de vida em você. E você está se destruindo, você mesmo. Porque se alguém tentar destruir você, assim como o apóstolo Paulo antes ele perseguia os cristãos, Deus ele tratou com o apóstolo Paulo para ele se tornar quem ele era. Porque o que o apóstolo Paulo escreveu transforma vidas até hoje. E você não vai sair desse vídeo da mesma forma que você entrou aqui para assistir. Você vai sair daqui com as escamas dos seus olhos caídas. Você vai sair daqui de uma certa forma ouvindo a verdade que Deus tem para falar para a tua vida. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Deixa seu like, comenta e compartilhe para que outras pessoas também possam estar ouvindo da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, há uma briga entre a carne e o espírito que há dentro de você. Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz, deixa bem claro, que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, a carne faz isso, e o Espírito não faça isso, porque você vai se afastar da presença do Senhor. Você está se destruindo, porque você é templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Então, o que acontece? O Espírito te convence do pecado. E a carne leva você para o pecado. E a partir do momento que nós abrimos essa portinha do pecado entrar nas nossas vidas, o inimigo aproveita a situação e entra. E nós devemos fechar as brechas. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se você não é guiado pelo Espírito Santo, se você ainda não entendeu que você é templo do Espírito Santo, se você ainda não entendeu, se você ainda não está andando no Espírito Santo, que você vai ser imperfeito, mas uma pessoa que quer realmente servir ao Senhor, ela vai buscar a perfeição na sua vida. E ela vai entender o que é certo e o que é errado, e ela vai se afastar do mal para se aproximar de Cristo. Aqueles que não é guiado pelo Espírito não está debaixo da lei, ou seja, não está debaixo da palavra, não está vivendo debaixo da palavra. A palavra de Deus, a Bíblia, é o livro da lei em que o Cristo cita lá no livro de Apocalipse, que serão 3 livros: o livro dos mortos, o livro dos vivos, né? Que são os mortos que irão para a condenação, o livro dos vivos, que são aqueles que tenham a vida eterna, e nós seremos julgados debaixo do livro da lei, que é a palavra do Senhor. Não existe outro livro na Bíblia citado a não ser a palavra do Senhor. O livro da lei é a palavra do Senhor. Então nós seremos julgados dentro dele, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituições. Então, a partir do momento que você não entende que você é templo do Espírito Santo, você se destrói, você está destruindo o templo de Deus que é você. E de que forma? Vivendo nas concupiscências da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já vos antes disso, que os que cometem tais coisas não herderão o reino dos céus. Eu não estou dizendo que você não pode ser humano a respeito de inveja e a respeito de ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei-vos. Ou seja, você é ser humano. Você foi dotado de sentimentos. Quando nós olhamos quando Deus criou Eva,
para Adão. A Bíblia diz que para Adão olhou para Eva e amou-a. Ou seja, ele sentiu dentro dele. A partir dali o ser humano já começou a ter sentimentos. Mas até no Jardim do Éden, antes do homem pecar, os sentimentos do homem eram puros. Depois que o homem pecou, a impureza tomou conta. Os sentimentos impuros tomou conta e o ser humano não consegue mais dominar os seus sentimentos. O ser humano, de uma certa forma, não consegue mais ter domínio próprio. E a Bíblia fala a respeito de domínio próprio. Sentir inveja de alguém, você pode até sentir, mas você deixa ser levado por essa inveja. Você alimentar a inveja dentro de você e massacrar os outros por causa disso, aí você já está vivendo na carne. Viver na carne é você fazer aquilo que os seus sentimentos impulsionam você a fazer. É aquilo que os seus sentimentos levam você a fazer. É aquilo que você deixa ser levado por ele. Quando é algo impuro, quando é algo que não está, quando é algo que ofende, que destrói as outras pessoas. Quando é algo ruim. Eu não estou dizendo que você não pode ir à Bíblia, irai-vos, mas pecais. Você é sim, você é dotado de sentimentos. Deus te fez com sentimentos, Deus te fez com emoções. Mas você tem que entender uma coisa, a Bíblia, ela é o livro que instrui, que aconselha a pessoa a viver debaixo de sentimentos puros, a aprender a dominar aquilo que sente. Irai-vos, mas não pequei. Você pode irar, você é ser humano, você pode sentir raiva. Você é ser humano, mas você deixa ser levado pela raiva. Você ferir os outros por causa da raiva que você sente, você já está cometendo pecado. Você descontar nos outros a raiva que você sente, você já está cometendo pecado. Você deixar ser levado pela sua ira. Você deixar ser levado pela prostituição, igual você está dizendo aqui, pelas inimizades. Por outras coisas, você deixar ser dominado pelos seus sentimentos. Você não consegue dominar os seus sentimentos. Você deixa ser dominado por eles. Os sentimentos é que te guia. As emoções é que estão te guiando, não o Espírito de Deus. Isso são pessoas que ainda não entenderam que são templo do Espírito Santo e que não estão vivendo no Espírito Santo, estão vivendo debaixo da carne. Você está mesmo se destruindo. Versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 3, está escrito: porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vou ler de novo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Por quê? Deus vai me destruir porque eu estou vivendo dessa forma. Porque a partir do momento, se você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro de você. Mas se você não vive em Espírito, o Espírito Santo já se retirou. Mas a partir do momento que você não entende que você é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo quer fazer morada em você, você viver dessa forma, de todas as formas você está tocando na arca de forma errada. Você está utilizando o seu corpo de forma errada. Nós vemos no Antigo Testamento que os israelitas tocaram na arca de forma errada. Mexeram com aquilo. Ou seja, eles tentaram descobrir algo que não era da conta deles. Você sabe aquele tipo de pessoa que mexe, mas toca na menina dos olhos deles até falar chega, mas é orgulhosa, soberba até falar chega, acha que tem razão de tudo. Aí quando algo acontece na vida dela, foi consequência. Não é coincidência. Todo mundo passa por isso, mas ela nunca enxerga que é Deus tratando com ela. Você vê uma pessoa, meu irmão, que vive debaixo de um orgulho, de uma razão tão grande, é a pessoa que ainda não entende que ela está na mão do oleiro e que ela não entende que ela é tratada por Deus todos os dias. A Bíblia diz que nós estamos na mão do oleiro. A Bíblia diz lá em Jeremias 18 que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. Por quê? Porque vai haver um momento em que sua vida vai estar tão cheia de pecado, você vai estar tão assim, cheio de dotada de lixo dentro de você. Você vai estar com sentimentos que você não deveria estar. Você vai estar agindo de uma forma tão errada que você não vai aguentar a estrutura da mão de Cristo. Você não vai aguentar mais ficar dentro da presença de Deus. E esse vaso que é você vai se quebrar.
Porque crente, isso é claro, a Bíblia diz assim que nos últimos dias as pessoas não suportarão ouvir a verdade. Pessoas que vivem debaixo de doutrinas de homens. Pessoas que dizem que você não precisa ler a Bíblia. Pessoas que dizem que você não precisa orar muito. Você não precisa buscar muito. Você não precisa orar muito. Opa, peraí, você já está radicalizando demais. Isso é muito radical. Opa, peraí, você tá indo muito pesado. Tá pegando pesado em pastor. Tá pegando pesado em missionário. As coisas não é assim não. Tá na Bíblia. Então vai haver um momento que essa pessoa não vai aceitar Cristo moldar essa rachadura, que é todo dia nós temos uma rachadura na vida da gente. Nós somos imperfeitos. E se você não permitir que todo dia, se você não vai ao encontro de Deus todos os dias, desce a casa do oleiro lá dentro do seu quarto com a porta fechada, falando com Cristo em oração, orando para Deus todos os dias, pedindo perdão pelos seus pecados, ser liberto, tentar sentir a presença de Deus dentro do seu quarto, as suas imperfeições não serão moldadas. E vai haver um momento que essa rachadura no vaso vai ser tanto que ele não vai suportar a estrutura da mão de Cristo. Aí as pessoas vão dizer, nossa, a mão de Deus pesou. É igual lá em Jeremias 19, a Bíblia diz que a botija se quebrou. A botija quebrada. Era a mão de Deus que pesou? Não. É Deus que está amassando barro a partir do momento que você permite. Porque Deus permitiu que o povo fosse escravizado durante 70 anos. Era a mão de Deus pesando. Deus não pesa a mão em cima de ninguém. Quando você vê alguém, isso não justifica, de uma certa forma, você está julgando a pessoa com pecado. Entenda uma coisa. Jó, ele era um homem justo e íntegro. E ele perdeu tudo que ele tinha. Passou por um sofrimento terrível. A Bíblia diz que ele perdeu tudo. Ele estava vivendo em determinados cativeiros espirituais, psicológicos, emocionais, físicos, sociais. Assim como o povo no deserto, o povo no cativeiro dos Babilônios durante 70 anos, que era o povo de Israel, também perdeu tudo que tinha. Está vivendo por opressão psicológica, emocional, sentimental, física, social. Então, todas as duas situações são parecidas, são semelhantes, mas não são iguais. Então não cabe você querer julgar o seu irmão quando vê ele numa prova e falar que aquilo é pecado. Porque Jó, sendo justo, Deus provou a fé dele, ele era justo. Ele perdeu tudo que tinha. O povo de Israel, eles pecaram contra Deus, Deus levou eles para o cativeiro também, eles perderam tudo que ele tinha. Eles também foram afrontados, assim como Jó também foi afrontado. A Bíblia diz que aqueles que se acham alguma coisa, aqueles que acham que lê a Bíblia, mas não lê, mas é só para acusar os outros, achar que é santo demais. Foge desse tipo de pessoa. As teologias de Elifaz, os amigos de Jó ficavam acusando Jó, ficavam afrontando Jó, assim como o povo de Israel também, lá nos Babilônios, durante 70 anos, também foram afrontados pelos babilônios. Chegou o momento que Jó também fez um monte de coisa. Jó rasgou sua veste, Jó não queria mais adorar, mas Jó adorou, assim como o povo de Israel também. A Bíblia diz que eles penduraram suas harpas e não queria mais servir ao Senhor. Então não cabe você querer julgar o seu irmão. Você não sabe qual é a situação que ele vive. Você não sabe o motivo pela qual ele está passando por determinadas situações. Porque Jó foi acusado, assim como tem muitas pessoas que contam na prova. A primeira coisa que o povo fala, tem pecado. Tem pecado, tá cometendo pecado, tá com pecado escondido. Tá com pecado oculto. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa pra você. Quando uma pessoa peca, e muitas pessoas acusam, pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos que Deus vai justificar a pessoa depois. Agora, quando o pecado é visível, e você vê a pessoa sofrendo, aí você pode falar, não é acusar não. Não é acusar. Aí você pode falar, não, aquilo realmente é pecado. Agora, quando você não sabe da situação e você inventa, assim como José foi inventado. Foi inventado. Depois Deus justificou José. Demorou, mas Deus justificou. Aí quando Deus justifica,
Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a ira veio sobre os amigos de Jó em cima daquilo que eles haviam pregado, mas no sentido de acusar Jó. A ira de Deus veio sobre a vida deles em cima daquilo que eles haviam pregado para Jó, no sentido de acusar. Então tome cuidado quando você diz que é pecado. Tome cuidado quando você diz que está cometendo pecado. Porque como eu disse, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá também. Não toque na menina dos olhos de Deus de forma errada. Porque a partir do momento que a menina dos olhos de Deus, a pessoa entende que ela é templo do Espírito Santo, ela anda com Cristo, ela tem uma vida com Cristo. Você tem que entender alguma coisa, vai vir uma pressão que nem o Faraó, seus cavaleiros, vai vir tudo em cima. Você vai ter luta, você vai ter prova, você vai ter dificuldade, você vai estar no deserto, meu irmão. Às vezes você vai sentir sede da palavra do Senhor, você vai sentir falta de alguma coisa. Mas no dia que você clamar, o pão vai descer do céu, a presença vai descer do céu, vai saciar aí os seus problemas, a sua alma. Se não tem algo, Deus manda algo da onde o povo menos espera, Deus manda providência da onde Deus menos espera, mas para isso você precisa clamar, você precisa, de uma certa forma, estar debaixo da presença de Deus. Você precisa, de uma certa forma, seguir as instruções de Cristo. Você precisa clamar. No deserto você vai encontrar a cobra te dando picada para todo lado. No deserto o sol vai ser escaldante, mas Deus vai com a mão dele poderosa para que você não consuma no deserto. Ou seja, a mão de Deus vai te restaurar, vai te tirar daquilo, vai te proteger daquilo que te consome, daquilo que te destrói, daquilo que tira as suas forças. A mão de Deus, sabe, te sustenta, te põe de pé. Porque muitas das vezes a pessoa, ela é templo do Espírito Santo e a opressão vem sobre a vida dela. Os inimigos vêm sobre a vida dela tentando destruir. É como se a pessoa tivesse numa corda bamba. A pessoa está tentando passar na prova, está tentando atravessar do outro lado, mas quando para no meio, existem pessoas que olham para trás e voltam para trás, mas você não pode voltar para trás mais. Aquele que põe a mão no arado e retrocede, Deus não tem prazer na alma dele. Então, minha filha, não olhe para trás. Se você voltar atrás, você morre. Você não dá conta de voltar de novo. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque se cair, talvez você não vai conseguir voltar de novo. E tem muita gente que gosta de escorregar no pecado. Tem gente que gosta de lambuzar a cara no pecado. Tem gente que sabe que é pecado. É igual uma pessoa. Um exemplo que eu vou dar. É igual uma pessoa, por exemplo, que ela sabe, ao invés dela evitar o pecado, ela não evita. Ela simplesmente abre a porta do pecado e o pecado entra lá. Aí sabe o que vai acontecer depois? Aí depois vai pro gabinete. Aí vai o pastor disciplinar. Não adianta. Se a pessoa é igual hoje em dia, nos dias de hoje, o povo, eles oram da forma errada. Eles falam: Deus, perdoa o pecado do povo. E Deus está dizendo: eu quero perdoar, mas o povo não se arrepende. Como é que você quer ver um povo transformado pelo poder do Espírito Santo? Como é que você quer ver uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro? Como é que você quer ver as pessoas com avivamento espiritual? Sendo que vocês estão orando de forma errada. Nós estamos orando de forma errada. A gente ora para Deus perdoar o pecado do povo. Deus não vai perdoar o pecado do povo através da sua oração, não. Deus perdoa o pecado de alguém que se arrepende. A oração que nós temos que fazer é diferente. Se a Bíblia diz que é Deus que convence o homem do pecado, nós temos que orar para Deus convencer as pessoas do pecado. Nós temos que orar para Deus ter um encontro com essas pessoas, para Deus transformar a vida dessas pessoas, para que essas pessoas se arrependam e alcancem o perdão de Deus. Perceba uma coisa: Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Quando estava no deserto, o povo vai lá e faz um bezerro de adoração.
Eles achavam que para servir a Deus precisava de um amuleto, precisava de uma estátua. E Deus não precisa de uma estátua para ser adorado. Cristo morreu, o terceiro dia ressuscitou, o véu do templo foi rasgado, para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Pai. A Bíblia diz que Moisés estava lá no monte orando, Deus falou assim: Moisés, desce que o meu povo